altura, velho. Olá, meus queridos da TV Itapetinga. É com muita alegria que estamos aqui nessa segunda-feira abençoada, gente, hoje. Eu tenho a alegria de receber ela, uma jovem que tem sido voz de cura, de verdade, de esperança para milhares de pessoas. Ela é influenciadora, compositora, pregadora, estudante de psicologia e alguém que transformou a própria dor em um propósito. Com vocês, taran, taran, Samara Cunha! Uhul! Oi, Seja gente, é um prazer estar aqui com bem-vinda! vocês, entrando aqui na segunda-feira de vocês. Eu espero que, de alguma maneira, tudo isso que eu passei, tudo que eu tenho para compartilhar, possa acrescentar na vida de vocês, possa fazer diferença. E que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu? A gente é que agradece, Samara, sua companhia aqui, super abençoada, dando toque assim mais teen no nosso programa. Que linda! Olha, Samara, para quem não te conhece ainda, quem é Samara, além da internet? A Samara é uma menina que sonha muito, Uhul. é filha, é irmã, e eu acredito que é uma pessoa que foi transformada por Jesus, assim, foi resgatada de um lugar, uma pessoa improvável, sabe? Aquelas pessoas que a gente olha assim e fala, não, olhando pela trajetória, dificilmente a pessoa sai desse caminho. Uau. Mas até que Deus ele chega e tira a gente desse caminho, e eu acredito que eu sou uma dessas pessoas que foi resgatada. Amém, amém. Samara, sua trajetória foi marcada, né, por momentos de dificuldades, de dor, né, como, claro, todo mundo tem, mas assim, como você enxergou tudo isso hoje, olhando para trás, assim? Com os meus 13 anos, vamos dizer assim, passei por um momento de autolesão bem delicado. E é até interessante, porque aos 13 anos a gente fala que é o momento mais sensível para psicologia. Então, aos 13 anos ali é quando o adolescente tá numa situação mais delicada. Então, as influências, as amizades, a criação, a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que ter um olhar mais próximo, né? E, para mim, foi um momento de muita dor, porque enquanto as pessoas da minha idade estavam ali brincando, estavam ali saindo, se divertindo, eu estava no meu quarto com pensamentos extremamente depressivos. E aquilo ali já fazia parte da minha rotina. E hoje eu olho para trás, né? Eu vejo o quanto que essa virada de chave, sabe? De sair de um extremo, de uma criança praticamente ali, com pensamentos e um lugar depressivo muito grande, para uma pessoa que hoje está quase se formando em psicologia, já disposta a ajudar. Eu vejo que Deus ele me capacitou muito em questão de se as pessoas verem em mim um exemplo de uma pessoa que conseguiu passar por isso, elas também conseguem passar. Então, hoje eu olho toda essa transformação que teve, todo esse processo que eu vivi, não somente como uma conquista, nossa, eu passei por esse momento difícil, mas eu olho para o bem que isso pode fazer para o outro. Então, quando a gente olha para alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa passou por essa situação muito difícil, então eu também consigo passar. E, de certa forma, Samara, hoje você é um exemplo. Claro que Deus não quer ver ninguém sofrendo, mas Deus tinha um propósito maior na sua vida, até para você levar para outros jovens que têm esse mesmo estado depressivo que você passou e você poder ser um canal de cura. Como o bullying na época escolar afetou sua fé e fez assim essa virada de chave na sua autoestima para ser quem você é hoje? Então, durante esse tempo, eu sempre fui cristã, desde pequenininha, e eu pensei o seguinte, se eu tô passando por essa situação, sendo
jovem, uma criança. Hoje, no caso, a gente já fala um pouco mais sobre isso. Mas vamos dizer assim, 8, 9 anos atrás, a gente não falava tanto, né? 8, 9 anos, por aí. A gente não se falava tanto. Não. Então eu pensei o seguinte, eu vou começar a levar aquilo que tá me dando esperança. Eu vou começar a levar a palavra que tá me dando esperança. Só que, para mim começar a pregar ali no colégio em que eu estava, foi um choque, porque não tinha outras meninas, outras adolescentes pregando naquele lugar. Então, eu era a menina cristã que teve que se posicionar ali. Não tinha outra pessoa para se posicionar. E para as pessoas ali que eu estudava, as pessoas da minha sala na época, foi um choque, querendo ou não. Por que essa menina do nada tá querendo fazer as coisas de maneira certa? Por que essa menina tá começando a pregar aqui na sala? Por que essa menina não tá indo em festas com a gente? E foi aí que eu comecei a ser muito zoada, querendo ou não. Até pela minha aparência, que não era muito boa na época também. Eu era mais gordinha. Impossível você não ser. Era, gente. Pra não ser muito boa a sua aparência. Era, eu já. Mas você sabia que na odontologia explica porque tem a fase do patinho feio que todo mundo passa, sabia? Que é normal na vida de todo mundo. Passei por uma fase bem delicada, assim. Eu também já passei por essa fase. Então, assim, era uma série de coisas, mas a principal era que isso incomodava muito eles, principalmente de eu não fazer a mesma coisa que eles. Olha. E ali, por mais que eu estava pregando sobre algo que me dava esperança, se hoje, às vezes, a gente não sabe lidar com críticas, para uma criança, um adolescente de 13 anos também, é difícil lidar. Então, para mim, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava pregando o evangelho, eu estava fazendo aquilo que o Senhor me pediu para fazer, era muito difícil a minha relação com as pessoas, porque eu falava assim, Deus, eu não tô conseguindo entender. Senhor, eu tô aqui, tô servindo o Senhor, muito nova, não tem ninguém da minha idade fazendo, pregando nessa sala, tem muita gente precisando, e parece que enquanto mais eu obedeço o Senhor, parece que enquanto mais eu faço as coisas pelo Senhor, mais eu começava a ser atacada. Então, às vezes eu ia... Inimigo, né? Às vezes eu ia apresentar um trabalho, assim, e eu via as pessoas tirando foto, rindo, tipo, a crente, a cristãzinha. Então, hoje eu dou glória a Deus, porque ali com os meus 13 anos, eu fiz o que o Senhor me pedia, e às vezes eu fui receber mensagem, quando eu já estava com uns 20 anos, de pessoas falando assim, Samara, naquela época eu não te ouvia, mas a palavra que você falou na sala de aula ficou no meu coração. E hoje eu conheci a Jesus. Eu já recebi pessoas assim que eu fui pregar numa igreja que falaram assim, olha, eu lembro de você naquela época, quando o pessoal ficava rindo de você, mas eu lembro que você pregou naquele dia, e aquele dia eu não falei, mas foi plantado algo no meu coração e hoje eu conheci Jesus. Então, alguns frutos, assim, eu só fui ver depois de 5, 6 anos. Então, hoje, eu olho para trás, eu vejo o bullying que aconteceu, eu falo assim, olha, por mais que foi um momento difícil ali para mim, aquilo ali gerou frutos. Gerou muitos frutos. E hoje eu dou glória a Deus por isso. E dessa dor nasceu uma comunicadora poderosa. O que te fez gravar seu primeiro vídeo? Nossa, essa história é engraçada. Porque, eu fiz um pouco de psicologia, mas claro que eu não terminei, né? Mas eu sei que o primeiro maior medo das pessoas é de morrer. E o segundo maior medo das pessoas, Samara, é falar em público. E sabe qual que é o mais engraçado? É que eu sou uma pessoa muito tímida. Sou. As pessoas acham que não. Então, na minha infância, falando dos 10 anos para baixo, eu não falava nada. Eu era muito calada. E assim,
eu lembro que eu sempre gostei muito de me arrumar, sempre gostei de ser mais vaidosa comigo, assim, de me cuidar. E uma vez eu fiz um videozinho de maquiagem e eu Oh, postei. Pois é, eu era bem novinha, assim, acho que eu tinha uns 12 anos. E eu postei e ninguém viu, só eu. E aí a minha mãe falou assim, Samara, por que você não faz um vídeo pregando? Por que você não faz um vídeo de algo que fez diferença pra você? E eu falei, não, mãe. Aí passou umas 2 semanas, eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo. E aí eu fiz um vídeo sobre autoestima e como Deus poderia mudar a maneira como a gente se via. Nem sabia o que era autoestima direito, mas eu fiz. E no momento eu não tive um retorno muito bom. Sim, poucas no pessoas início viram. é assim mesmo, aos poucos, né? De grão em Mas grão. aí eu continuei gravando. Às vezes Foca. ninguém via, às vezes só eu via, mas tudo aquilo que me marcava, eu levava para o público. Até que teve um vídeo que eu acho que foi assim, um vídeo que marcou, que eu até levei um susto, eu falei, o que aconteceu aqui? Foi um vídeo falando sobre a volta de Jesus, que eu abri a Bíblia e falei assim, você já imaginou como vai ser a volta de Jesus? E eu somente li o que estava escrito. E aí eu postei o vídeo e dormi. No outro dia eu acordei, pá, 1 milhão. Ah, Aí eu meu parei, Deus, Samara. aí eu fiquei assim, aí eu olhei e falei, o que aconteceu aqui? E ali aí eu fiquei meio assustada, fiquei Sim, animada, mas muito assustada. sim. Como lidar, Samara, com essa responsabilidade espiritual e emocional, né, de certa forma, diante de 1,8 milhões já, hora dessa, né? 1 milhão de pessoas alcançadas por mês? É muita gente. É verdade. É uma responsabilidade muito grande e a cada dia que se passa eu vejo o quanto que a influência ela pode ser real na vida de alguém. É, exato. Então, hoje, o que eu tento pensar, primeiramente, é que a Samara, ela não é uma influenciadora. Ó, A Samara é uma pessoa, é uma serva de Deus, e que tem a sua vida, tem as suas emoções, tem o seu coração. E um dos papéis que ela exerce é influenciadora. Eu falo isso porque antes de eu levar algum conteúdo, antes de eu pregar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu também sou uma pessoa que precisa ser alcançada. Também sou uma pessoa que tem as minhas lutas, tem né? as suas vulnerabilidades, né, Samara? Exatamente. Hoje em dia é muito comum a gente olhar para influenciadores, às vezes com uma imagem já, nossa, essa pessoa tem uma vida muito boa, tem uma vida Se muito comparar, né? Os jovens fazem muito isso. nossa, Tipo assim, a demais. grama do vizinho é melhor que a nossa e não sabe, né, o que se passa ali na grama do vizinho. Só porque É tá mais verdade, verde, não sabe que a grama do vizinho é sintética. é verdade. Então, já Isso é muito teve dias, por exemplo, legal. eu lembro que eu fui fazer um podcast. Tava passando por um momento extremamente difícil. Extremamente, assim, de doença na família, minha saúde não estava boa. E eu fui falar exatamente sobre dor. Porque uma coisa é eu ter dificuldades, mas essas dificuldades não anulam nem o meu testemunho e nem a minha esperança. Não. Então, uma coisa que eu entendi, assim, é que, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa que tem lutas e às vezes as lutas só eu e Deus, a gente sabe o que acontece. Sim. Segundo, eu sei que Deus vai usar muitas dessas coisas que acontecem entre eu e Deus para tocar pessoas. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: se eu posso ter certeza de algo, é que o Senhor está tocando na minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Então, eu É penso assim, sua essa música, Samara? não é minha, mas queria que fosse. Ah, Queria que você fosse. pode fazer um dia, compor algo nesse estilo. Já pensei. Então, hoje eu falo assim, Deus, se eu não viver algo contigo agora, nada do que vai vir pela frente vai valer a pena. Verdade. Porque foi assim que começou tudo.
E é assim que eu quero viver o restante da minha vida. Eu não consigo imaginar eu levando outra mensagem senão essa. Amém, Parece Samara. que Deus sempre me chama para isso. Vamos falar um pouquinho aqui agora, Samara, da sua vida acadêmica e a psicologia. Eu sei que em meio a tudo isso, né? Você escolheu uma das profissões mais sensíveis e transformadoras, que é a psicologia. Por que a escolha da psicologia? Para entender as pessoas? É interessante. Eu sempre gostei, assim, de estudar alguns temas. Então, antes de fazer psicologia, eu sempre quis fazer medicina. Oh, E eu fazia cursinho para fazer medicina, era para vestibulando, eu passava eita, manhã, tarde, noite. Era, assim, um ando. período bem difícil. E o mais interessante é que o que eu mais estudava era questões tipo o cérebro ansioso, Olha, questões tipo neurociência. E eu comecei a perceber que eu estava me interessando mais sobre a psicologia do que sobre o cérebro em si, ó, e sobre a anatomia em si. Eu sim. estava me interessando muito por questões de Comportamentos, né, do ser humano. comportamento. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, opa! E aí eu conheci duas psicólogas que hoje elas fazem um trabalho incrível, assim, gosto muito delas. Uhum. Uma delas eu conheci no retiro, Ó, e quando eu vi ela pregar, ela estava pregando e contando um pouco sobre como era o trabalho dela, como era o ministério dela, que ela exercia, né? Tanto ali na igreja dela, tanto no trabalho em si. E aí, quando eu vi ela, ela tinha um entendimento sobre as emoções que a gente tinha, ela tinha um acolhimento, sabe? Você chegava e você via o quanto que ela amava a psicologia, o quanto que ela conversava com você com uma paixão muito grande. ó. E ali eu olhei assim, eu falei, gente, eu preciso fazer psicologia. E aí eu, naquela viagem assim, eu falei assim, é isso. Cheguei em casa no último ano do ensino médio, fazendo cursinho ali. Eu falei, quero fazer Deu psicologia. insight, ó. É Deus. isso. E aí, Para depois ali, você. Deus foi direcionando tudo. Exatamente. Ô, Samara, deixa eu te falar aqui. Para você, onde fé e psicologia se encontram? Nossa, essa é uma pergunta bem. Mas é uma pergunta muito boa. Eu acredito que a psicologia ela traz muita questão do cuidado com o ser humano, Ó, com as emoções do ser humano. E se tem uma coisa que a psicologia me ensinou foi ter esse cuidado com as pessoas. ó, que lindo. E eu creio que a nossa fé também fala sobre cuidado. Uhum. Então, eu Sim. acredito que até mesmo a igreja em si, eu acho que é uma das coisas que eu trago isso para mim, é que nós também precisamos falar sobre psicologia para as pessoas que estão ao nosso redor, então, para as Hum, pessoas da nossa igreja, em questão de saúde mental, de é, cuidado, de que às vezes a gente vai ficar mal, que às vezes a gente vai precisar de ajuda. Então, é. eu acredito que, principalmente no cuidado, porque a nossa fé a gente vai falar sobre cuidado, e a psicologia, ela tá aí para cuidar, para prevenir, para ajudar, para dar o acolhimento em situações de, enfim, nas situações que a vida pode trazer. E a gente vê vários versículos, né, falando para a gente guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Não esteja ansiosos por coisa alguma. A Bíblia é clara mesmo nisso. Acho lindo isso também. Samara, tá me ouvindo, Samara? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ai, que susto. Pensei que tivesse ficado muda aí um pouquinho. Vamos falar aqui agora um pouquinho do retiro, conexões, amadurecimento seu espiritual. Você também viveu momentos marcantes cercada de pessoas importantes, né? Na música, no ministério. Como foi
receber esse convite para esse retiro, o retiro, né? E o que te marcou mais, assim, lá? Então, o retiro eu vi que iam juntar alguns influenciadores cristãos e eu fiquei muito animada, né? Eu falei, eu preciso ir, eu quero conhecer, seria em outra cidade, então seria meio que a minha primeira viagem sozinha. E teve estilo um concurso ali para ver quem o público votaria para ir. Porque eles já tinham selecionados alguns influenciadores. E eu fiquei ali perto de ir. Uma pessoa ficou na minha frente. E aí eu lembro que fiquei muito triste, muito abalada, que eu queria ir, mas tinha uma pessoa na minha frente. E aí eu vi, o pessoal foi um momento assim muito marcante para todo mundo que foi nesse primeiro retiro. Fiquei muito triste, porque eu falei, Deus, queria muito ir, eu acho que seria muito bom para mim e tal. Chorei muito. Fiquei feliz também, porque muita gente tinha votado em mim, muita gente queria me ver lá. E aí, quando teve o segundo retiro, o Guilherme Batista, me mandou uma mensagem, falou assim, Samara, vem para esse segundo retiro, a gente quer você aqui. Só vem, compra passagem e vem que a gente vai te esperar aqui. Aí, gente, eu chorei, porque eu sabia ali que aquilo ali era o começo de algo novo. Eu tinha a consciência ali de que algo novo estava começando, uma nova fase estava começando para minha vida. E eu lembro que eu cheguei no retiro, conheci muitas pessoas e conheci pessoas que estavam vivendo o que eu estava vivendo. Então, foi ali um momento de confirmação, assim, de que o Senhor estava me chamando. E ali eu lembro que eu conheci pessoas, assim, que marcaram a minha vida. Acho que a principal delas foi a Isadora Pompeu. Ela, em todos esses momentos, eu sempre escutava as músicas dela, desde os 13 anos. Que eu lembro que a Isadora fez sucesso, né? Ela estourou, foi nessa época. Então eu encontrei alguém, uma referência ali. Poxa, uma menina muito nova que já passou por uma história parecida com a minha. Olha. E aí eu não sabia. E quando eu estava lá no retiro, olharam para mim e falaram assim: se prepara, porque a Isadora tá chegando aí. Aí, quando eu olhei, a Isadora tava lá. E aí ela começou a cantar as músicas que tinham me levantado. Nossa, eu chorei muito. E aí eu pude chamar ela, contei a minha história ali. E aquele momento para mim, assim, foi incrível, porque parecia que Deus estava cuidando de mim, eu me senti muito abraçada. E ela falou uma coisa para mim, ela falou assim, Samara, se esse realmente for o propósito de Deus para sua vida, a gente ainda vai se encontrar muito por aí. Meu Deus! E a gente se encontrou depois, então... Tá vendo? Então, foi muito marcante. E hoje, assim, eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Muito cuidado em tudo isso, em detalhes, em músicas. Então, para mim, o retiro foi assim uma porta de entrada e um lugar que me direcionou muito. Como que pessoa. Confirmou realmente, né, Samara? Com certeza. Testificou todos os seus sonhos ali. Deus testificou através desse retiro. Que lindo. Vamos falar agora um pouquinho sobre música, composição, clipes autorais, que eu sei que você ama fazer. Além de pregadora, você também escreve. E escreve a partir do coração, que é lindo, né? Fala sobre a música Minha História, o que existe ali que talvez as pessoas não saibam ainda. Então, a música Minha História foi bem interessante, porque foi uma música que eu fiz para tentar entrar pro retiro. E as pessoas do retiro... Tinha que ter uma música para entrar? Não, mas eu usei toda a criatividade que eu tinha ali. Entendi. Então, começava... Então, eu fiz uma musiquinha ali e as pessoas gostaram. Então, quando eu cheguei no retiro, as pessoas sabiam um trechinho da música. E aí eu falei, gente, o pessoal gostou. E aí eu falei, eu lembro que eu orei, eu falei assim, Deus, na época eu estava com
se eu não me engano, acho que 16 anos. 16 para 17. Nessa época, de 16 até no máximo 18 ali, foi uma dessas transições. Teve o processo de escrever a música, de gravar a música e de postar a música, né? Sim. E aí eu falei assim, Deus, eu queria muito gravar, mas eu não tenho nem 18 anos, não tenho renda financeira, e eu sei que fazer uma música, gravar um clipe ou coisa assim, tem que ter um dinheiro ali. E eu falei, mas Deus, tá nas suas mãos. E aí eu vi o testemunho da Isadora, que a Isadora não tinha, assim, pagado nada e que ela tinha conseguido gravar as músicas dela. E eu olhei e falei, Deus, eu quero muito. E tá nas suas mãos. Deus seria seu pai patrocinador. Exatamente. É o melhor. E aí eu fui num rapaz da minha cidade. E eu falei pra ele, olha, eu queria entender como que funciona a sua gravadora. Eu fui só pra ter uma ideia de como seria, caso eu quisesse ir. Mesmo sem ter nada na conta ali. Humanamente falando, né, Samara? E aí eu falei, olha, eu tenho 16 anos. Eu só anos. tenho uma voz e um sonho, moço. Exatamente. E aí ele falou assim, faz o seguinte, me manda as suas músicas. Eu falei, tá bom. E aí, na minha cabeça, eu falei, vou mandar as músicas pra ele vai fazer um orçamento e vai me mandar. Passou 3 dias, os piores 3 dias de ansiedade. Ai, meu Deus! E ele mandou uma mensagem e falou assim, se prepara, porque a gente vai fazer todas as gravações, você não vai pagar nada. De fazer com a melhor gravadora, uma produção cinematográfica, assim, muito boa. Meu Deus! E ali, eu fiquei assim, falei, não acredito. Tá vendo, Samara? E ali, tanto que a última parte da música tem uma parte que fala assim, a minha história até aqui, eu vi o seu cuidado sobre mim. Essa parte eu escrevi quando eu tinha recebido a notícia. E aí, eu repeti. Nossa! E agora tudo que eu quero ser é um instrumento para fazer o nome dele crescer. Então, meu Deus. Então, assim, ali, em toda a gravação dessas músicas, eu vi cuidado de Deus e a provisão de Deus também. Sim. Uau. Vamos falar aqui, Samara, agora um pouquinho sobre essas mensagens virais e impacto espiritual. Uma das suas mensagens mais marcantes viralizou recentemente, né? Que é a pregação. Sua dor não é o seu Deus. Virou um trend até, não foi? Por que você acha que ela tocou tanta gente? Nossa, porque eu acredito que às vezes a gente idolatra muito a nossa dor. A gente coloca a nossa dor numa posição de um Deus na nossa vida, e não é. Então, foi algo que eu passei muito de achar que a dor me dominava. A dor fazia parte, assim, me direcionava. E não era bem assim. Então, eu lembro que quando eu postei, não imaginava que teria essa repercussão toda, né? E eu comecei a ver o pessoal pegando vídeos deles de um momento de muita dor. Então, desde pessoas que estavam em uma doença terminal, por exemplo, a pessoas que estavam ali vivendo um luto, saindo de uma fase de depressão. Então, vários testemunhos ali de pessoas mostrando que, olha, a minha dor não é o meu Deus. Independente do que eu esteja passando, a minha dor não é o meu Deus. Então, é uma mensagem que Deus, ele me escolheu, assim, para levar para as pessoas. E em todas as minhas pregações, toda mensagem que eu vou levar, eu sempre falo isso. Sua dor não é o seu Deus. A sua dor não direciona você. Quem direciona você é o Senhor. E você precisa ter consciência disso. Que lindo. Você já recebeu, Samara, algum testemunho, assim, que te marcou de alguém, assim? Você lembra de algum? Lembro de 2. O primeiro foi um vídeo de um rapaz que ele, se eu não me engano, ele estava tetraplégico. E a esposa dele estava ajudando ele a colocar ele na cama, a tirar ele da cama. E aquele vídeo ali me marcou muito, porque eu falei assim,
a minha voz ali, a mensagem que eu tô levando, tá chegando em lugares que talvez eu nunca chegaria se não fosse a internet, vamos dizer assim. Está conseguindo chegar em lugares que eu gravando um vídeo no meu quarto, tô conseguindo alcançar essas pessoas. E o outro, eu lembro que foi uma menina, eu tava num evento, tinha muita gente, e uma menina chegou assim, querendo uma foto, e ela tava na cadeira de rodas, ela era bem novinha, devia ter uns 9 anos. Ela chegou chorando, ela falou assim, eu sempre quis conhecer você, deixa eu tirar uma foto com você. E aquilo ali, pra mim, tocou muito meu coração, porque eu pensei, eu nunca sei as pessoas que eu tô alcançando. Eu nunca sei as pessoas que esse vídeo vai chegar, mas Deus sabe. Então, histórias assim me animam muito e me dá muita alegria para continuar sabendo que eu não sei em quem esses vídeos vai chegar, mas Deus sabe. Deus sabe. Que tipo de mensagem, Samara, você sente que Deus quer que você compartilhe, assim, com as pessoas? Geralmente, assim, qual o tipo, o conteúdo? A maioria sobre dor e cuidado. Dor e cuidado. Que eu acho que foi o que eu pude vivenciar na minha pele, né? Então, eu sinto que Deus ele me chama exatamente para isso, sobre o cuidado com as pessoas, cuidado com a igreja, e principalmente a nossa relação com as dores que a gente sente. Eu vejo na Bíblia tantas pessoas que já pediram a morte, por exemplo, na hora elas não sabiam lidar com a dor, e aí Deus vai e resgata elas. Então, eu acho que Deus ele quer me usar como instrumento mesmo para resgatar essas pessoas da dor. Exatamente. Agora eu quero ir para um lado mais pessoal seu aqui. Vamos falar. Qual foi a maior cura que Deus já realizou na sua vida? Você lembra? Nossa, maior cura. Difícil, porque eu acho que teve três. Três. Mas eu vou citar duas que foram as principais, assim. Foi do meu pai. Na época que eu tava gravando, na época da pandemia, meu pai pegou Covid. Ficou com 75% do pulmão comprometido. Meu Deus. E uma lembrança que eu tinha era dele chorando no quarto, indo pra UTI, tipo, e eu consegui um violão, peguei o violão, comecei a cantar Creio que Tu És a Cura. E tava as médicas e a enfermeira levando ele, ele seria transferido para São Paulo, a gente tava no Mato Grosso. Nossa. A ambulância tinha chegado, e aí estavam pegando ele e levando pra ambulância. E aí, enquanto isso, tiravam ele da cama, eu comecei a cantar. Aí eu comecei a cantar Nada é Impossível para Ti, tem o meu mundo em suas mãos. Nossa. E ali, eu lembro que eu cantava chorando, e a minha mãe chorando muito. E aí, meu pai ficou, se eu não me engano, uns 4 dias ali na UTI, e eu cuidando das minhas 2 irmãs pequenas, e a minha mãe em São Paulo. Foi, assim, um período muito difícil, eles ficaram em torno de 20 dias, um mês fora. Mas eu lembro, assim, que era uma ansiedade extrema. Nossa. Mas eu sabia que eu estava sendo cuidada. Eu tinha uma segurança de um cuidado. Estava sozinha. Exatamente. E eu lembro até hoje de quando falaram assim, seu pai voltou a reagir. E o médico chegou, um médico bem conhecido em São Paulo até, que foi assim, foi provisão de Deus, tanto que ele chegou, a minha mãe conta que o hospital estava super lotado. Era um médico que não iria atender a gente. Meu Deus. Mas aí ele chegou e falou, eu vou atender esse rapaz, né, esse homem. E aí o médico chegou nos últimos dias e falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas ele tá reagindo e o pulmão estava 75% comprometido, não tem nenhuma sequela. Olha isso.
Então, depois de ouvir aquilo daquele médico, e um médico realmente muito conhecido, eu fiquei em choque, assim, eu falei, como? É inexplicável. Deus. E o outro foi da minha mãe. Quando eu vim aqui para fazer psicologia, quando eu cheguei aqui na faculdade, minha mãe descobriu um câncer Meu Deus. de 11 centímetros. E aí foi um baque, né? Eu falei, gente, é uma luta atrás da outra. Por isso que eu falo, às vezes a gente olha os influenciadores, mas não sabe a luta que a pessoa tá passando por trás. Não sabe. E ali, minha vontade era de voltar para casa. Mas a minha mãe falou, você vai continuar, que Deus vai cuidar aqui de mim. Eu falei, tá bom. E naquele tempo, orava muito, falei, Senhor, não tem muito que eu possa fazer. Não tem muito que eu possa agir, mas o Senhor pode. E em todo o processo, assim, a minha mãe, com muita fé, muita gente, Deus enviando pessoas para cuidar da minha mãe, e o câncer foi diminuindo, e hoje ela tá bem, tá no mesmo semestre de psicologia que eu, lá no Mato Grosso. Sério? Tá A gente vai também. Legal. A gente vai se formar praticamente juntas, assim. Pô, é bom que uma ajuda a outra, né? Não dúvida. É. Que legal! Pois é. Muito bom. Ô, Samara, como você lida com cobranças, com comparações e ansiedade na vida pública, assim? Então, Vira e mexe, a gente fica assim, né, um pouquinho. com certeza, com certeza. Sempre vai ter, né, alguém melhor que a gente, vamos dizer assim. Verdade. Pra mim, eu já aceitei. Eu já aceitei. Eu já aceitei. Eu entendo que dói menos, né, Samara? Tipo isso. Pois é. Eu entendo que quando eu começo a me comparar muito, ou quando eu começo a ficar muito ansiosa, eu preciso me colocar no meu lugar. Calma aí. Uma dica boa. Quem eu sou? O que me define, né? Por exemplo, se eu me coloco assim, nossa, vou dar um exemplo. Eu sou uma psicóloga, estudante de psicologia. Fui com uma nota ruim. Tá, mas isso vai definir a história da Samara? Isso vai definir a pessoa da Samara? Então, às vezes a gente pega um retrato da nossa vida e fala que é a vida toda. E não é bem assim. Ô, Samara, e é interessante, desculpa te cortar, porque parece que a gente só foca na coisa, na dor, né, da gente mesmo, igual você falou. É verdade. Vira assim um Deus, cadê Deus? Exatamente. Você é nesses momentos de comparação que eu vejo Deus falando assim, não, calma aí. Demais. Para e vamos relembrar quem você é, vamos trabalhar na sua identidade. Então, eu entendo que um dia, se eu quando eu não for mais psicóloga, vamos dizer assim, quando eu deixar de ser uma parte da Samara. Então, eu acho que deu uma cortada, Samara. Começa a falar de novo. Eu acho que um dia, quando eu não for mais psicóloga... Quando eu me aposentar ou coisa do tipo... Não, Samara, você nunca vai deixar de ser psicóloga. Você vai sempre... Você pode até tirar férias, aposentar, mas você sempre vai ser. Não. Eu digo assim... comum, né? Eu digo assim, um papel social não vai definir quem eu sou por completo. Então, isso é muito importante a gente lembrar, porque às vezes a gente pega um papel social em questão de eu sou somente influenciadora, eu sou somente filha. Não, você pode ser todas essas coisas, e isso pode fazer parte da sua identidade. Então, hoje eu pego isso pra mim. E comparação, por exemplo, comparação, ansiedade, a gente vai sentir. Quando a gente... Pelo menos quando eu acredito que quando a gente está com o Senhor, a gente não fica imune a essas coisas. Mas a gente pode ter novas maneiras de pensar com Cristo. Então, a gente não fica imune ao sofrimento, a gente não fica imune à comparação, a gente não fica imune à ansiedade. Mas quando a gente está com o Senhor, a gente não sofre sozinho, a gente não está ansioso sozinho. Então, eu acredito que para todos esses momentos, a gente pode escolher ter a presença de Deus ali e
ter novas maneiras de pensar. Ser mais grato, né? E é até uma questão, pensar como uma mente já renovada. Então, antes... Igual a Bíblia fala, né? A renovação do Exatamente. nosso... Antes eu não tinha, vamos dizer, antes você não tinha esperança. Calma aí, agora você está sofrendo, mas agora você está sofrendo como crente. Então agora o crente não sofre assim, o crente sofre, ele vai, ele ora, ele louva. Espera, ele confia, ele descansa em Deus, né? Exatamente. Exatamente. Samara, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os jovens que estão nos assistindo agora, de encorajamento, de fé, de esperança. Se eu pudesse deixar algo para vocês, é que vocês primeiramente confiem no plano de Deus e não no de vocês. Eu sei que isso é uma frase que a gente sempre escuta, mas é uma das maiores verdades. Às vezes a gente não vê tanta esperança quando algumas dificuldades vêm, mas Deus, ele vai trazer essa esperança para você. Essa esperança não vai vir de você, vem dele. E às vezes a gente precisa entender isso, até mesmo para a gente fazer planos, até mesmo para a gente viver sonhos que a gente quer viver. Entender principalmente que a mensagem que eu levo, que a sua dor e os momentos difíceis que você vai passar na sua vida, eles não precisam te dominar. A sua dor não é o seu Deus, as dificuldades que você vai passar não é o que vai controlar você. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem lembre-se de quem é o seu Deus. Conheça o Deus que você serve. Conheça o caráter de Deus. Busque, tenha sede e fome para conhecer o Senhor e saber o que Ele quer para você e saber o que o Senhor, Ele se agrada, o que o Senhor, Ele quer para você e quer mostrar o caminho para você. Eu creio que Deus, Ele tem muita alegria em guiar os seus filhos. E às vezes a gente acaba esquecendo que Deus, Ele se alegra em falar com a gente. E principalmente ver a gente buscando a Ele, principalmente ver a gente chorando na presença dEle. Então, se eu pudesse deixar, antes de tomar qualquer decisão, antes de terem uma conversa difícil, antes de terem um momento que vocês acham que vão sentir dor, se lembre do Senhor e busque a Ele. Amém. Samara, que linda. Deixa eu te falar agora aqui. Quem quiser conhecer seu trabalho, te seguir nas redes sociais, como é que faz? Te levar para pregar no evento de jovens. Deixa seu contato aqui para a gente, para o pessoal. Meu Instagram tá ali e todas as outras redes sociais é Samara Cunha 1 no final. E pode entrar em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo e-mail também, que é agendasamaracunha@gmail.com. Eu estou sempre ali respondendo vocês e tirando qualquer dúvida e conversando também. Aê, delícia, tá bom. Agora, vamos para um bate-bola rápido e sincero aqui, ok? Ok. Tá preparadinha? Preparada. Tcharam! Vamos lá. Uma dor que te ensinou algo. Tô preparada, não. Não. Tô preparada, não. Vou dar um outro exemplo. Pode dar. Na época de pré-vestibular. Ixi! Tendi a ter muita resistência e resiliência com as dificuldades da vida. Ai, meu coração. Um versículo que te levantou da cama e falou: hoje nada mais me segura. 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa e não deixará que você sofra as tentações que não possam enfrentar. Uhul! Show de bola esse. Uma frase que te define hoje. Nossa. Eu falo que é... Nossa. O episódio de The Chosen, que Maria fala o seguinte... eu posso dizer uma coisa, eu fui completamente encontrada e transformada. Eu sou apenas uma pecadora que foi encontrada e transformada por ele. É um episódio muito bom. Que legal. Uhum. Eu fiz um áudio lá no meu Instagram. Falando dele? Eu vou ver. Veja também aí, gente, vocês aí de casa, esse áudio que ela fez. Que lindo.
Um livro da Bíblia que fala com você toda vez. São tantos, né? Na Bíblia. Difícil. Provérbios. Cada dia eu aprendo alguma coisa diferente. Ou sou ensinada sobre algo, né? Uhum. Uma experiência com Deus que você nunca esquece. Quando eu estava no momento de oração do retiro, e 3 pessoas vieram orar por mim, e as 3 pessoas diferentes falaram as mesmas coisas, com as mesmas palavras. E eu assim, Deus, já entendi. Uau. Agora vai falar de um medo que Deus está tratando em você. Nossa. Eu acredito que o medo de confiança em questão de provisão. Pelo fato de que eu vou me formar no que vem. Não sei para onde eu irei ainda. Não sei se volto para Mato Grosso. Deus proverá, minha filha. Não sei se eu fico por aqui. Não sei para onde eu irei. Então eu estou aprendendo a confiar aí para onde Deus irá me levar. Pode ficar tranquila que será um lugar maravilhoso. Uma música sua que é sua menina dos olhos. Incomparável Jesus. Oh, como é que é? Vai, só o refrãozinho. O incomparável Jesus, o meu aconchego, o meu ponto de luz, a página que faltava, o abrigo que me restava, o incomparável Jesus. Ai, que linda! Um conselho que você daria para uma Samara por aí afora de 13 anos? Nossa! Sonhe com o Senhor e coloque Ele à frente das coisas, até das coisas que parecem impossíveis. Forte. Meu Deus. Uma verdade que você quer que todo jovem saiba. A sua dor não é o seu. Também. Nossa, também, se eu fosse fazer uma tatuagem, eu faria essa é a sua frase. E também, Deus, ele... Eu acredito que para os jovens, hoje eu estou trabalhando num projeto que... tem coisa nova aí, gente. Mas sobre conversas difíceis, e uma das coisas que eu tenho notado é que o cristão, ele precisa ter conversas difíceis. Ele entender. Vai, continua que eu te cortei, desculpa. Precisa aprender a ter conversas difíceis. Deixa eu te falar aqui, veio aqui para mim agora, senão eu esqueço de perguntar. Já pensou em escrever um livro? Com esse tema, o sua dor não é o seu Deus? Já várias vezes, inclusive tem alguns rascunhos. Pois então, você trate imediatamente de dar vida a isso, viu? Ai. Eu quero fazer uma entrevista com você depois, falando desse livro. Pode deixar. Você vai ficar me devendo, Samara. Ai. Já recebo aqui. Receba aí, minha filha, porque é de Deus, viu? É de Deus. Deus para você é nossa última bate-bola. Rápido e sincero. Meu mestre. Eu digo porque o mestre, ele ensina muito. E eu tenho... Deus, ele me ensina desde que eu me entendo por gente. E eu acho que até o final, assim, da minha vida, ele vai continuar me ensinando. Que linda. Samara, eu quero te agradecer demais por ter você aqui com a gente, abrir seu coração, compartilhar sua história, que é tão linda, tão edificante, que Deus continue te usando nesse tempo para alcançar ainda mais jovens, idosos, para alcançar todos nós com essa sua verdade, sinceridade, sensibilidade e toda essa esperança que você carrega no seu coração. Muito bom ter você aqui, muito obrigada, viu? Ai, gente, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Foi uma vez. De verdade, é um prazer estar aqui com vocês.
E de verdade, que Deus abençoe todo o trabalho que vocês estão fazendo, a vida de vocês. Amém. E eu agradeço de coração. Obrigada. Ai, pessoal, que pena que nossa entrevista acabou agora. Samara tem uma história tão linda, né? Uma bênção essa jovem maravilhosa, super abençoada. Que Deus continue abençoando a vida dela. E eu quero agradecer você por ter ficado aqui com a gente até agora. Até a próxima segunda, às 8 horas, aqui na TV Itapetinga, com esse programa abençoado, com pessoas assim de Deus, o Ellen Brito Cast. Beijos e fique com Deus.